O filme de recorte é uma técnica inovadora que nos permite aí criar estampas bem interessantes com acabamentos super diferenciados. E, apesar disso, ainda geram muitas dúvidas entre as pessoas. Eu sou a Mayara Calderoni e hoje eu vou responder para vocês as perguntas que me fazem aí sobre o uso do filme de recorte. Na verdade, nós temos aí filmes tanto de PVC quanto de PU, que é o poliuretano, em vários acabamentos. É interessante que você analise aí o projeto e o tipo de aplicação que você precisa fazer para poder escolher então qual é o melhor filme. Por exemplo, se você tem necessidade em aplicar em uma peça que ela tenha elastano, é importante que você procure um filme com memória elástica. Assim como se você vai aplicar em cima de uma sublimação, também é necessário que você procure aí um filme específico para isso. Existem filmes que você tem a necessidade de fazer a aplicação numa temperatura um pouco mais elevada, o que vai dificultar trabalhar aí com tecidos que sejam mais delicados. Então, por isso que é importante que você analise o projeto como um todo. Assim como existem vários filmes de recorte com um custo mais reduzido e que vai permitir aí para que você possa trabalhar também com camisetas promocionais, se for o caso desse tipo de aplicação. Então, façam aí uma análise geral do projeto e no tipo de aplicação que você precisa fazer para entender aí qual que é o filme que vai poder te atender da melhor forma. Então, é possível sim recortar com a tesoura, apesar de que para vários detalhes que você tem aí de possibilidades usando o filme, você vai ter um pouco mais de dificuldade em conseguir fazer com a tesoura. Mas claro que usando bastante criatividade, você consegue desenvolver aí peças que de repente não tenham tantos detalhes, e aí você vai conseguir fazer recortes, inclusive trabalhando aí com sobreposições, eu tenho certeza que você vai conseguir aí criar suas primeiras peças e aí quem sabe depois poder aí, fazer um investimento em uma plotter de recorte para poder trabalhar melhor com esse filme de recorte e fazer aplicações super diferentes. Então assim, gente, não existe uma plotter que seja melhor para trabalhar com filme. Existem plotters que vão poder te atender melhor para alguns tipos de trabalho com filme de recorte. Na maioria delas você vai conseguir trabalhar aí com esse material, mas em algumas você tem aí alguns diferenciais que vão te auxiliar e facilitar também a trabalhar com esse material. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe que eu sou super fã da Silhouette e ela atende super bem pra gente trabalhar aí com filme de recorte, principalmente porque nessa máquina a gente não tem a necessidade de usar a base de corte. Inclusive, agora no modelo 4 já vem até com um suporte de rolo integrado para caso você queira trabalhar aí com filme em rolo. Mas, por exemplo, também temos aí no mercado uma plotter de corte que é a Cricut, que ela é super boa também, mas ela já não tem, não é habilitada para que a gente consiga aí fazer a alimentação desse material direto na máquina pelos roletes, sem a necessidade da base de corte. O que isso muda? Na Silhouette eu tenho então uma autonomia de corte maior, eu consigo cortar aí até 3 metros direto, sem a necessidade da base de corte. Já na Cricut, apesar dela recortar também esse material, eu vou ficar sempre restrita àquela área de corte da base de corte, justamente porque eu não consigo fazer esse carregamento direto na máquina. Então, é importante que vocês avaliem como que a plotter ela trabalha com o filme, se tem a necessidade de utilizar a base ou não, mas no geral todas elas conseguem aí trabalhar com filme de recorte, algumas com esses diferenciais. Como nós sabemos, não são só permitidos a aplicação em tecido, a gente também consegue fazer a aplicação do filme de recorte em várias outras superfícies, eu mesmo também já cheguei a fazer, mas claro, sempre lembrando que esse material ele foi feito para tecido, então para outros materiais a gente não tem como mensurar aí essa durabilidade, mas nos tecidos nós temos aí a indicação dos fabricantes, a maioria deles indicam aí que mais ou menos 60 lavagens aí é a duração do filme de recorte no tecido, que a gente sabe que na verdade acaba sendo até a duração da peça mesmo de tecido, né? E muitas vezes não quer dizer que essas 60 lavagens, após esse período, esse material ele vai descolar da sua peça. Não. Muitas vezes o que pode acontecer é que até o próprio filme, em função de tantas lavagens, acaba sofrendo um desgaste, assim como o próprio tecido. E não necessariamente quer dizer que ele vai descolar aí do seu tecido. Mas para tudo isso é importante que tanto o corte quanto a aplicação seja feito da forma correta, inclusive conforme a indicação aí dos fornecedores, dos fabricantes, que para cada tipo de filme, para cada acabamento, tem aí uma indicação diferente.
verdade não existe uma limitação para tecidos aí que a gente pode usar com filme de recorte. Só vai ter que sempre respeitar, como eu disse para vocês, qual a finalidade da aplicação. Então, por exemplo, se você vai aplicar em um tecido de elastano, é importante que seja o filme então com memória elástica. Assim como tecidos mais sensíveis, a gente tem que procurar filmes que a gente faça aplicação aí com um tempo e uma temperatura menores, para que a gente não prejudique aí também o tecido. Assim como tecidos impermeáveis, a gente tem também que procurar aí filmes que sejam específicos para aplicação nesses tecidos, tá? Então, não existe uma limitação de tecidos e, inclusive, até outras superfícies também a gente tem aí de possibilidades de utilização para poder aplicar o filme de recorte. Inclusive, usando a criatividade, eu tenho certeza que vocês vão poder fazer aí bastante peças bem diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Apesar de não ser também um material que foge do tecido, mas olha só, aqui eu fiz a aplicação em uma necessaire. Então, gente, existem vários tipos de aplicações que a gente consegue fazer com o filme e só basta vocês usarem aí realmente a criatividade de vocês para descobrirem aí novas formas de trabalhar com esse material fantástico. Então, essas são as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm sobre o uso do filme de recorte. Mas se você ainda tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente e a gente volta e se encontra no próximo vídeo. Até lá!